E aí, tia Cristina, e aí, Davi? E Larissa, boa noite, boa noite. Olá, boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite aí para a galerinha, graça e paz. Vamos hoje iniciar mais um culto. Saudade de você também, tia Cristina. Vamos agora iniciar mais um culto de jovens. Esperar só mais um pouquinho, só mais um pessoalzinho atrás, só mais um minutinho, e a gente já começa, viu? Só mais um minutinho. Vamos mandando aí, o pessoalzinho vai lá na setinha, manda pro pessoal aí da sua lista aí, vamos, pra gente estar participando do culto de jovens, ok? Vamos lá. E aí, Douglas, e aí, Raul. Boa noite, boa noite. Fala, meu filho, alguma coisa, Lucas? Aí tô falando, tô lendo aqui os comentários. O Lucas cresceu até um pouquinho o bigode. Foi isso. E aí, Dedé? Oi, Fala, pessoal. Joãozinho. Vai entrando aí, vai convidando, solicitando seus amigos para que possamos cultuar a Deus juntos. Quer ver? Pra cá. Bora pro culto. Não sei. Vamos lá. Pessoal, eu vou estar cantando uma música para a gente começar nosso culto, tá bom? Tá bom. Eu seguro o seu canto. Aí vocês vão mandando aí se tiver bom som, se não tiver. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar?
Amém. Amém, irmãos? Vamos continuar. Só um instantinho. Vamos continuar com o nosso culto. Vamos continuar com a nossa dinâmica que a gente propôs hoje, certo? Eu queria estar pedindo que o Lucas, que ele estivesse orando nesse momento, agradecendo a Deus e pedindo Deus que possa nos estar dirigindo nesse momento. Para aí pra gente, Lucas. Tá bom. E aí, galerinha, tudo bom? Oremos. Senhor, meu Deus e Pai, Senhor, obrigado por mais esse dia, Papai do Céu, obrigado por mais essa oportunidade por estar na sua presença. Pai, sei que a gente não pode se reunir fisicamente, mas a gente está aqui por meio do celular, online, se reunir em tua presença e trazer essa mensagem. Te agradeço por esse dia, te agradeço por mais um dia de vida, Papai do Céu. E tudo na minha vida eu te agradeço, Pai. Direciona-nos, Pai, usa nossas vidas para que possamos passar a palavra para os que estão agora nos assistindo, Pai. Pai, assim eu te oro, Pai, eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus Cristo, mais livrar de todo mal. Amém. Amém. Amém, irmãos, tudo bem? Tranquilidade aí com todo mundo, graça e paz, primeiramente. Que Deus possa estar abençoando a vida de cada um. Neste momento, nós vamos estar falando um pouco da palavra de Deus, aquilo que Deus hoje quer falar no nosso coração, amém? Viu? Então, todo mundo aí que tiver a sua Bíblia, abram suas Bíblias lá em 2 Crônicas 7, 13 e 14, por favor. 2 Crônica 13 e 14. Ali, bem ali no comecinho ali, depois de Reis, depois de 1 Crônica, 2 Crônica 7, 13 e 14. É um versículo bem conhecido, talvez não precisaria nem abrir a Bíblia, porque eu sei que muitas pessoas já conhecem esse versículo de cor. Vamos lá. 2 Crônica 7, versículos 13 e 14. Hoje vai ser uma pregação bem diferente. A dinâmica hoje vai ser bem interessante. Então, eu queria pedir que os irmãos prestassem atenção. Vai ser rápido, mas também vai ser bem prático. Hoje nós vamos ter uma pregação dupla, certo? Eu e o Lucas, nós vamos estar trazendo a palavra para os irmãos. Cada um vai estar trabalhando um tópico hoje apresentado. Então, vamos começar aqui. Vamos começar com o nosso versículo. O nosso tema é voltando para Deus, certo? O nosso tema de hoje é voltando para Deus. 2 Crônica 7, versículos 13 e 14, fala bem assim. E se eu cerrar os céus, de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar e me buscar, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Esse é um versículo bem conhecido e é um versículo onde Deus está fazendo uma aliança com Salomão. Salomão tinha acabado de edificar o templo e a sua casa. Então, Salomão tinha acabado de edificar o templo para o Senhor, a sua casa. E eles tinham escolhido um local onde seria o local dos holocaustos. E eles tinham, antes dessa passagem, eles tinham acabado de fazer os holocaustos. E Deus vem para Salomão com uma proposta. Se o meu povo, mesmo se eu cerrar o céu, ou seja, mesmo que não haja chuva, e mesmo que eu envie a peste, ou seja, doenças, e mesmo que haja fome, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então, nesse momento, Deus estava falando com Salomão, fazendo uma aliança com Salomão e com o povo de Israel. Agora é interessante que nós observamos o primeiro ponto. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome. Ou seja, essa palavra, ela foi dirigida
ao povo de Israel. Essa palavra ela foi dirigida ao povo que se chamava pelo nome. No Novo Testamento você vai ouvir falar que nós somos feitos filhos de Deus. Ou então nós somos povo de Deus. Ou seja, essa palavra ela foi direcionada para a gente. Essa responsabilidade é direcionada para a gente. Às vezes nós falamos, o mundo está assim, é culpa do ímpio. Não, Deus está direcionando essa palavra para a gente. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, buscar a minha face, se converter de seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Só que Deus ele coloca 4 condições. Se, a palavra se, ela representa uma condição. Se. Então tem uma condição. Quais são as condições? São 4. Então nós enumeramos esses 4 tópicos. Vamos começar lá. Lucas, apresenta para os irmãos aí qual é o primeiro tópico. O que nós devemos fazer para que Deus possa sarar a nossa terra. Como o Feijão já deu a introdução, a primeira condição para que Deus vai sarar a nossa terra é se humilhar. O que é se humilhar? Primeiro eu vou no significado da palavra humilhar. Humilhar vem do hebraico humilharare. Significa tornar baixo, humilde ou desprezível. O que significa isso? Ir para a presença de Deus é eu me humilhar, eu ir para a presença de Deus com o coração quebrantado. Ou seja, reconhecer que eu tenho minha natureza carnal. Um bom exemplo disso de se humilhar, que eu posso falar aqui agora, é de Jesus Cristo. Lá em Filipenses 7:8, está escrito bem assim: mas aniquilou-se a si mesmo, tornando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens. E achando na forma de homens, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e a morte de cruz. O que é essa morte de cruz? Naquela época, a morte de cruz era uma morte que a pessoa ela ia para a cruz nua. E nesta época, os judeus que ficavam nus, isso era tipo uma humilhação. Pensa comigo, Jesus, que não tinha pecado nenhum, saiu de sua glória lá no céu, o verbo se fez carne, cheio de graça e verdade, e se humilhou, tornando-se na forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Então, você é melhor do que Jesus? Se Jesus se humilhou, por que você não pode se humilhar? Deus, ele quer isso da gente. Ele quer que a gente vá até a presença dele com o coração quebrantado. É isso que ele espera de nós. Aí vem o segundo tópico, que o Feijão vai explicar aí agora. Vamos lá. Nosso segundo tópico. Então, ele coloca a primeira condição. Você tem que entender que essas condições ela têm uma ordem. E essa ordem, ela não pode ser quebrada, ela tem que ser respeitada. Então, primeiro, a pessoa se humilha. Aí depois, ela vai orar. Vamos lá. A pessoa, primeiro ela se quebranta, se arrepende, agora ela vai orar. Em Marcos 11:24, vai falar bem assim. Evangelho de Marcos 11:24, vai falar bem assim para a gente. Por isso, vos digo que tudo quanto em oração pediste, crendo que recebeste, assim será convosco. Ou seja, tudo que você acreditar em oração, e tudo que você pedir em oração, entendeu? Crendo, você receberá. O que a palavra de Deus fala sobre oração, Lucas? Quantas vezes nós devemos orar? Em Tessalonicenses fala que devemos orar sem cessar. Ou seja, como o Lucas acabou de falar, nós não temos uma quantidade que nós devemos orar. Existe um modelo de Daniel que orava pelo menos 3 vezes ao dia. E existe também vários modelos na Bíblia. Se você observar, Jesus, em muita da sua caminhada, Jesus tirava um tempo para orar. No monte, ele subia o monte. Alguns momentos na praia, antes dele andar sobre as águas, ele tirou um momento para orar. E o que é oração? Vamos explicar agora um pouco. O que é oração? A oração é o nosso contato direto com Deus. Se você for observar, todos os grandes, Spurgeon, Jonathan Edwards, Billy Graham, todos os grandes pregadores, eles oravam muito.
Eles tinham uma vida constante de oração. Muitos deles oravam 3 horas por dia, 4 horas, 2 horas por dia. E eu sei que eu vejo muito o exemplo do meu pastor, que ele sempre gosta de retirar um tempo para orar, seja no período da manhã ou da noite. E é muito importante que nós tenhamos esse momento de comunhão com Deus. Como você pode ser íntimo com alguém que você não conversa? Como você pode ter intimidade com Deus, sendo que você não fala com Ele? Ele quer ouvir a sua voz. Ah, mas Deus sabe o que eu preciso, sabe. Ele sabe tudo o que eu quero, sabe. Ele esquadrilha o coração do homem, até o mais profundo do íntimo. Mas só que Ele quer ouvir a sua voz. Ele precisa desse diálogo completo, que é a oração. Aí entra esse ponto. Qual tem sido o nosso tempo de oração? Quando eu devo orar? Em todo momento. Seja no acordar, seja no se alimentar. Em todos os momentos nós devemos falar com Deus, porque nós dependemos da glória de Deus. Aí o primeiro ponto, me humilhar. Segundo, orar. E agora o Lucas vai falar sobre o nosso terceiro ponto. Qual é o nosso terceiro ponto, Lucas? Terceiro ponto, como o Feijão já falou. Primeiro, humilhar. Segundo, orar. E o terceiro, buscar. O que é buscar? Vamos entender o que é buscar. É um verbo transitivo direto. Esforçar-se por achar ou descobrir alguém ou algo. Ou seja, o que devemos buscar? Um exemplo bem claro disso está lá em Mateus 6,33. Lá, antes disso, Jesus estava no Sermão do Monte. E ele fala, não andeis ansiosos por coisa alguma. Não te preocupes com o que vai beber, ou o que vai comer, o que vai vestir. Ele fala assim, em Mateus 6,33, põe em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Buscar primeiro o quê? O reino de Deus. Colocar o quê? Primeiro o reino de Deus em primeiro lugar. Vamos entender isso aqui. O que é botar o reino de Deus em primeiro lugar? É buscar a vontade de Deus. Querer no eterno. Ou seja, vamos botar a vontade de Deus em primeiro lugar na nossa vida. O reino de Deus em primeiro lugar na nossa vida. Porque as coisas desse mundo vão passar. Não devemos ficar preocupados com as coisas desse mundo. Por que vão passar? Isso é passageiro. A vida do homem, a Bíblia fala que ela é um sopro. Ou seja, tudo que não é eterno é eternamente inútil. Devemos aprofundar nosso relacionamento mais com Deus, buscando primeiro a Ele. E depois, o que devemos buscar? Buscar a sua justiça. Lá ele fala, busquei em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E a sua justiça. O que é buscar a sua justiça? Buscar a sua justiça, buscar a justiça de Deus, implica buscar o bem e rejeitar o pecado. Implica buscar o bem, rejeitar o pecado. Buscar o bem. Ele quer a sua justiça. Vamos buscar ler a Bíblia, buscar obedecer aos nossos mandamentos, querer o bem e rejeitar tudo aquilo que é carnal, tudo aquilo que é pecaminoso. Uma coisa que dá sobre esse versículo. O que adianta um homem ganhar o mundo inteiro e perder sua alma? Por isso, Jesus deixa bem claro, para buscarmos, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Jesus nos desafia a mudar nossas prioridades. Mudar nossas prioridades. Buscando, em primeiro lugar, o reino de Deus. Essa é a terceira condição para poder Deus sarar a nossa terra. E sararei a sua terra. Onde a primeira é me humilhar, a segunda é orar, e a terceira é buscar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Agora, o Feijão vai falar o quarto tópico. Depois de humilhar, orar e buscar. E o Feijão vai falar o quarto tópico agora. Então, o que acontece? Você observou que essa ordem ela não pode ser quebrada. Primeiro a pessoa se humilha, depois as pessoas oram, depois ela vai buscar a Deus, que como o Lucas acabou de explicar, é buscar o reino dos céus, buscar as coisas que vêm do alto, é buscar ler a Bíblia. E agora a pessoa também tem outro processo que ela não pode ser quebrada. Esse outro processo ele é muito importante, que é ir se converter. Vamos lá. Primeiro nós temos que entender o que significa a palavra conversão. A palavra conversão é mudança. Você mudou algo. É como se, vamos falar agora sobre metanoia. Mudança de mente. A pessoa, quando ela se converte, ela passa por uma metanoia. Uma mudança de mente.
O que ela achava que era certo no passado, agora ela sabe que é errado e ela muda a sua mente, ela muda a sua atitude, ela muda o seu conceito, ela muda o seu estilo de vida. Isso é metanoia, isso é conversão, isso é mudar. Se você se humilhou na presença de Deus, se arrependeu dos seus pecados, orou, buscou, agora você vai se converter. Vamos observar que o versículo Atos 3, 19, vai falar bem assim. Arrependei-vos. Atos 3, 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam cancelados os vossos pecados. Se você parar para observar, qual foi a primeira pregação de Jesus Cristo? Quando Jesus Cristo ele sai ali do deserto, que ele passa 40 dias e 40 noites, a primeira pregação de Jesus Cristo é: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Qual era a pregação de João Batista no deserto? A voz que clamava no deserto: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Então, o arrependimento, a conversão, ela é genuína. Se não tiver arrependimento, se não tiver conversão, talvez não tem como a gente sarar a nossa terra. Entendeu? Não tem como a gente sarar. Talvez essa terra, ela está falando espiritual, do seu coração, da sua vida, também ao seu redor, da sua família, da sua nação. Então, esse arrependimento vem da gente. A primeira responsabilidade é da gente. É nossa, é da igreja. Deus está falando com a igreja. É comigo, é com você. Então, só para a gente recapitular um pouco de novo. Vamos lá. Primeiro, devemos nos humilhar, nos quebrantar, arrancar o nosso ego, orar, buscar e se converter. E agora, Lucas, o que nós devemos fazer? Me diga. Agora, depois que já entendemos como se humilhar, como orar e como buscar a Deus e como nos arrepender dos nossos pecados, o que devemos fazer agora? Agora, depois que lá fala, que é bem assim, ó. Então ouvirei dos céus e perdoarei seus pecados. Olha aqui, ó. Então ouvirei dos céus. Ou seja, o céu se abre e Deus ouve. Pois não há mais o impedimento. Que impedimento era esse? O pecado. Não há mais o pecado. Os pecados serão perdoados e você se tornará digno da presença de Deus e da sua glória. Ou seja, nos humilharmos, orar e buscar a presença de Deus, nos arrepender dos nossos caminhos maus, os céus vai se abrir, Deus vai ouvir a gente? Sim. Um belo exemplo disso, para finalizar tudo aqui, um belo exemplo disso, de que aconteceu isso, foi exemplo de Nínive. Jonas pregou para Nínive, depois o que aconteceu? Depois eles se humilharam, depois eles jejuaram e oraram, eles buscaram o reino de Deus em primeiro lugar e depois se arrependeram dos seus caminhos. O que aconteceu com aquela cidade? Aquela cidade toda aqui, todo mundo foi perdoado. Todos foram perdoados. Deus perdoou aquela nação. Isso é um belo exemplo do que devemos se humilhar. Deus, ele quer que a gente vá com ele com um coração quebrantado, uma oração sincera. Ele quer que a gente vá com todo o coração buscar primeiro lugar o seu reino e nos convertermos nos maus caminhos. Existe essa sincronia cronológica. Não adianta a pessoa ter um ego grande e eu falar, não, vou me humilhar, não. Me humilhar? Que é isso? Pode soar ruim a palavra humilhar-se. Pode parecer chato, mas, cara, isso é uma coisa boa. Pensa comigo, isso é uma coisa boa. Biblicamente, isso é uma coisa boa. Porque Jesus Cristo, ele se humilhou. Ele se humilhou. Orou. Muitas pessoas da Bíblia, você vai ver, quando você começa a ler a Bíblia, você começa a observar que todos oravam. Muitas pessoas oravam incessantemente. Orar sem cessar. Orar sem cessar. E depois buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E as demais coisas lhe serão acrescentadas. Busque em primeiro lugar Deus. Busque em primeiro lugar a sua vontade. Pois ele é o nosso rei. Ele é digno disso. Ele é digno de toda a honra. Então, e nos arrependemos dos nossos pecados. Essa é a ordem cronológica. Em que, então ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. O fim, meus irmãos, é isso que eu tenho, é isso a mensagem que temos para hoje. E quer falar mais alguma coisa?
Vamos agora, nesse momento, tirar um momento para que nós possamos orar. Se alguém tiver algum motivo de oração, pode estar postando aí para que nós possamos orar. Como o Lucas acabou de falar, é isso. Se você quer que o nosso Brasil seja sarado, se você quer que a angústia, o medo, o sofrimento seja sarado, se volte para Deus. O Lucas falou tudo. Se volte para Deus. Só Ele pode sarar o nosso Brasil, só Ele pode sarar a nossa vida, nosso coração, o nosso sofrimento. Mas para isso, nós precisamos seguir essas ordens. Se humilhar, orar, buscar e se converter. Se nós não seguirmos essa ordem, fica difícil. Vamos agora, nesse momento, estar orando. Tem algum pedido aí de oração? Então vamos agora, nesse momento, estar orando pela nossa igreja. Vamos agora, nesse momento, estar orando pela nossa igreja. Vamos agora, nesse momento, estar orando pela sua vida. Fechamos os olhos, onde você estiver. Juntar aí com a sua família e oremos. Santo Deus e eterno Pai, graças te damos, Senhor, por mais essa noite, Pai, derramados na tua infinita presença. Nós tiramos, Pai, esse momento, foi rápido, mas eu sei que foi proveitoso, meu Deus, porque ele edificou o meu coração. Ele me ensinou, Pai, como nós devemos, Pai, chegar à tua presença, Pai. Eu te peço perdão, Pai, pelos nossos pecados, pela nossa pequenez. Pai, eu te peço perdão, Pai, peço a tua misericórdia, pois nós não sabemos orar, nós não sabemos, Pai, como muitas das vezes falar com o Senhor, Pai, mas eu te peço perdão por isso. Senhor, desde já, Senhor, vai tocando o coração desse servo teu, Pai, que está escutando neste momento, vai escutando o coração, tocando o coração desse teu servo, Pai, que está neste momento na sala, aonde for, meu Deus, escutando, meu Deus, essa mensagem, Pai, que a gente possa entender, meu Deus, que a responsabilidade, Pai, é nossa, que nós possamos entender, meu Deus, que a responsabilidade, Pai, a maior responsabilidade, meu Deus, dos erros, das nossas falhas é nossa, Pai. E se nós orarmos, se nós, meu Deus, buscarmos o Senhor é fiel e justo, que disse que nos ouvirá, nos perdoará e sarará a nossa terra. Eu sei que o Senhor pode sarar a nossa nação. Eu sei que o Senhor pode sarar, meu Deus, a cada doente, meu Deus, que está naquele leito de hospital. Neste momento, o Senhor vai tocando, meu Pai, aqueles doentes, meu Deus, que estão nesse momento no hospital, meu Deus, passando mal, Senhor, em nome de Jesus, Pai. Toca a vida de cada um deles, meu Deus. Sara a nossa nação, sara a nossa terra, meu Deus, em nome de Jesus. No nome santo de Jesus, meu Deus, eu te oro, eu te agradeço, Pai, por mais esse dia, Pai, por mais essa oportunidade na tua santa presença. Amém. Amém. Vamos estar encerrando agora. Eu agradeço a todos por essa presença. É uma mensagem aí do Ministério dos Jovens, trazendo essa palavra ao coração de vocês. Que Deus possa abençoar cada um. Alguma coisa, Lucas, para falar? Não somente, já falou tudo já. Então, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Graça e paz. No nome santo de Jesus, que Deus possa nos abençoar no decorrer dessa noite. Amém? Obrigado por todos aqueles que participaram, hein? Deus possa abençoar, irmãos. Tchau.